Amém. Abra sua Bíblia, Salmos 84. Você que nos acompanha pela internet, pela rádio, Deus abençoe a sua vida também aí. Salmo 84. Diz assim: Quão amáveis são os seus tabernáculos, Senhor dos exércitos. A minha alma suspira e desfalece pelos átrios do Senhor. O meu coração e a minha carne exultam pelo Deus vivo. O pardal encontrou casa e a andorinha ninho para si, onde acolha os seus filhotes. Onde acolhe os seus filhotes, perto dos teus altares, Senhor dos exércitos, Rei meu e Deus meu. Bem-aventurados que habitam em tua casa, louvam-te perpetuamente. Bem-aventurado é aquele cuja força está em ti, em cujo coração encontram os seus caminhos aplanados. Quando passa pelo vale árido, faz dele um manancial, de bênçãos o cobre a primeira chuva. Vão indo de força em força, cada um deles aparece diante de Deus em Sião. Senhor, Deus dos exércitos, escuta a minha oração. Ouve-me, ó Deus de Jacó. Olha, ó Deus, escudo nosso, e contempla o rosto do teu ungido. Pois um dia nos teus átrios vale mais do que 1000. Prefiro estar à porta da casa do meu Deus a permanecer nas tendas da perversidade. Porque o Senhor Deus é sol e escudo. O Senhor dá graça e glória. Não recusa nenhum bem aos que andam retamente. Ó Senhor dos exércitos, feliz é aquele que em ti confia. Podemos repetir esse finalzinho? Ó Senhor dos exércitos. Amém. Senhor nosso Deus e Pai, nós clamamos a Ti nessa manhã mais uma vez, Te bendizemos, pelo privilégio de estarmos aqui, ó Deus. Mais uma semana se passou e nós estamos aqui para Te bendizer, Te glorificar, ó Deus amado. E muito obrigado, meu Deus, pela Tua palavra. Fala conosco nessa manhã, ó Deus amado, que o Senhor possa mesmo alcançar os nossos corações, que aqui estamos presentes, mas também nos que nos acompanham pela rádio, dos que nos acompanham pela internet, em nome de Jesus, que onde estas palavras ecoarem, Senhor, que ali haja mesmo, Pai querido, frutificação, ó Deus amado. Que haja mesmo, Pai querido, frutos e frutos para a eternidade. Nós oramos, Te bendizemos em nome de Jesus. Amém. Pode se assentar, fica à vontade. Eu trouxe essa palavra um tempo atrás aqui, e hoje eu quero falar um pouco, retomando esse assunto, trabalhando em cima desse Salmo 84. E o tema que eu dei naquele dia e hoje também é que nós estamos peregrinando para o lar. Nós somos peregrinos nessa terra. Eu fiquei vendo aqueles menininhos aqui na frente, como eu sempre digo, é motivo de muita oração, né? Na época da pandemia, aqui a igreja vazia, e a gente orava, será que um dia nós vamos ver esses meninos aqui enchendo o altar de novo? E aqui eles estão. E nós, como pais, como irmãos em Cristo, como seres humanos, nós temos uma grande responsabilidade na caminhada deles. Como pais, ensinando-os os caminhos em que devem andar, nós precisamos entender que, como nós, eles estão caminhando, peregrinando para algo que é muito maior do que eles. Eles estão caminhando a cada dia, experimentando aqui do Senhor, mas que eles precisam entender que vai muito além dessa nossa vida aqui. Então, nós somos peregrinos nessa terra. Não entender isso é muito ruim. Entender isso faz toda a diferença na nossa vida e na nossa caminhada, porque aí nós passamos a viver uma vida em paz, de alegria, de leveza, independente das circunstâncias. Olhando para esse texto, né, para esse salmo, nós percebemos aí um homem ansiando por estar em Sião, mas estava longe, querendo estar lá nos átrios do Senhor, ali no templo, mas estava longe. Mas mesmo assim, nós percebemos que havia uma felicidade no coração dessa pessoa que nós não sabemos exatamente quem é. É interessante que a palavra tabernáculos aqui, né, no hebraico, e principalmente nesse texto, ela declara assim, que o tabernáculo aqui na exposição dele é a residência de Deus, da majestade, né, da ideia de grandeza, da ideia de glória no santuário. A doutrina desse salmo é que esse santuário é um lar de pura felicidade e satisfação, e que o caminho para chegar ali é uma estrada de felicidade.
embora passe pelo vale de lágrimas. Assim parece muito com a nossa caminhada. Nós, em Cristo Jesus, nós vamos vivendo em paz, alegres. Essa semana uma irmã deu testemunho lá na nossa célula e ela passou os piores dias da vida dela no hospital, com muita dor, né, extremamente grave, e ela disse que estava em paz e alegre. Como é que você entende isso? Apesar daquela circunstância, ela estava em paz e alegre, apesar da dor física e daquilo que estava diante dela. Claro, sabemos, né, que é através do Espírito Santo de Deus na vida dela. Esse salmo provavelmente foi escrito então por esse israelita, e sempre que nós, lendo as Escrituras, o povo judeu, né, todos os anos, pelo menos 3 vezes por ano, eles se dirigiam até Jerusalém para celebrar ali as grandes festas que Deus havia instituído para que eles pudessem ir a Jerusalém participar. A primeira era a Páscoa, que celebrava, Deus sempre fez questão que eles se lembrassem, e nós não podemos esquecer, queridos, que eles se lembrassem que eles foram tirados com mão forte ali do Egito, que o fato de o cordeiro ali ser morto, imolado, né, ungido ali os umbrais da porta, aquilo era uma figura do Cordeiro de Deus, que veio para tirar o pecado do mundo, que é o Jesus, que nós hoje temos em nosso coração, amém? Então a ideia é que eles sempre voltassem a Jerusalém para comemorar essa festa. E a outra era a festa de Pentecostes. Eles não deveriam esquecer também da festa de Pentecostes. 50 dias depois da Páscoa, eles precisavam de comemorar a festa da colheita, né? Eles precisavam desfrutar dessa festa da colheita, porque eles tinham que ter em mente que tudo que vinha à mão deles é porque Deus assim havia dado, amém? Você entende que tudo que você tem foi bênção do Senhor na sua vida? Deus te preparou, te capacitou. Hoje você se formou, né, um profissional, você trabalha em certas áreas, mas eu sempre creio que é Deus que nos plantou nesses lugares para que nós possamos usufruir dele, mas também ser bênção nesse lugar. E a outra festa, a festa dos tabernáculos, Sucote. Deus queria que eles também se lembrassem do período que estavam peregrinos no deserto, onde eles moravam em tendas. Então todos os anos, subindo a Jerusalém, até hoje, né, nessa festa do Sucote, eles montam ali nos alpendres das suas casas, nos terraços, nas praças, eles montam aquelas tendas e ali comemoram esses dias, deixando muito claro que são frágeis, deixando muito claro que não tem apego às riquezas, aos poderes, às grandezas desse mundo. Pelo contrário, moram em tendas que demonstram a fragilidade. Isso também, quando eles remetiam o pensamento a isso, eles sempre lembravam, ao lembrar da tenda, eles lembravam que o tabernáculo estava sempre no meio deles ali no deserto. Deus, né, por assim, nós entendemos e admiramos, Deus fez questão que Moisés construísse o tabernáculo bem no centro do arraial, para que eles entendessem, todo momento que eles olhassem, eles soubessem que Deus estava presente no meio deles. Então todos os anos, eles indo a Jerusalém, né, para cultuar a Deus, para celebrar essas festas, e aqui parece que esse rapaz, né, nesse período, não estava podendo ir até lá. E é interessante que a ideia também é que eles percebessem o que está em Eclesiastes 12, que foi escrito: vaidade de vaidade, diz o pregador, vaidade de vaidades, tudo é vaidade. Ao celebrar essas festas, eles deixam muito claro que muitas coisas que nós nos apegamos aqui é a pura vaidade. E ali, então, como aquela tenda frágil, e eles peregrinos durante todo aquele tempo no deserto. Nós olhamos para as Escrituras para confirmar isso. Acreditamos que Esdras escreve os livros 1ª e 2ª Crônicas. Esdras vai escrever em 1ª Crônicas 29:15, porque nós somos estrangeiros diante de ti e peregrinos como todos os nossos pais. Os nossos dias sobre a terra são como a sombra e não têm permanência. Eu fiquei pensando do ano passado para cá, talvez um ano e pouco, eu compartilhei essa palavra aqui, quantas coisas aconteceram. Nós caminhamos, ainda ontem, indo ali para a universidade, comentando com o irmão, falando assim: meu Deus, como é que o tempo passou tão rápido? Como é que aqueles meninos cresceram? Como é que isso aqui mudou? Como é que as coisas hoje são diferentes? Parece que foi ontem, não é assim, Mauro? Pedro também escreve: peregrinos e forasteiros, em 1 Pedro 1:11, ele vai deixar claro para nós. O próprio Jesus, falando ali para os seus discípulos: vós não sois deste mundo. E Paulo também escreve que a nossa pátria está nos céus. Então entender que somos peregrinos nessa terra, querido, faz toda a diferença na minha e na sua vida, amém?
Você pode olhar para o seu irmão do lado e falar assim, faz toda a diferença na sua vida? Isso é bom para acordar o nosso irmão, mas é verdade, faz toda a diferença, fica tudo mais leve, passa a ter significado a nossa caminhada nessa terra. As nossas vitórias e derrotas na vida, querida, elas não são o fim, elas são o meio para podermos chegar a Sião, ou agora a Nova Jerusalém, ou estarmos a bodas do Cordeiro. Tudo que nós passamos não é o fim, é o meio, é o caminho para que nós possamos chegar a desfrutar de tudo isso. E o que diferencia, eu fiquei pensando, uma pessoa errante do estrangeiro e do peregrino. Que tipo de pessoas nós somos nessa terra? O que diferencia esses três tipos de pessoas? Pessoa errante, né? Uma pessoa que anda fugindo, uma pessoa que não tem lar, ela anda sem rumo por aí. Conhece muita gente assim? Pessoas, né? Outros estrangeiros. Os estrangeiros são aqueles que estão sempre longe do seu lar. A pessoa estrangeira numa terra, ela está longe do lar dela. É só que eu estou falando de símbolos aqui. E também nós temos o peregrino. O peregrino é aquele que está sempre se dirigindo para o seu lar. Amém? Eu fiquei pensando, então nós somos peregrinos. Nós estamos nos dirigindo, caminhando para o nosso lar. Paulo disse, a nossa bandeira não é dessa terra. Peregrinar para Jerusalém, então, era a maior alegria da vida daquele povo. Eles amavam os tabernáculos. E o texto diz, se você acompanhar comigo, no versículo 1, quão amáveis são os seus tabernáculos, Senhor dos exércitos. A minha alma suspira e desfalece pelos atos do Senhor. O meu coração e a minha carne exultam. Quer dizer, o coração deles suspira pelos atos do Senhor. Onde oravam, os átrios, nós sabemos que é o pátio ali do templo, onde eles oravam, eles ofereciam os seus sacrifícios. E é interessante que a Bíblia diz que ele suspira. Billy Graham escreve sobre essa palavra. Ele vai dizer que essa palavra é tão poderosa. Esse anseio desse homem de estar, esse anelar, estar ali, nos átrios do Senhor. Segundo Billy Graham, ele entende que é como se alguém mergulhasse. Quem sabe nadar aí vai entender bem. Você dá um mergulho e fica lá embaixo. E vai esperando. E vai ficando. Daí a pouco você só pensa em sair. Nada mais vem na sua mente a não ser sair logo e respirar. Voltar à superfície. É assim ou não é? Ele diz que essa palavra significa exatamente. Esse era o anseio desse salmista. Esse deve ser o nosso anseio pelo Senhor. Como se nós não tivéssemos mais nada em quem nos firmar. Que possa nos salvar. Que possa trazer paz de novo ao nosso coração. Mas muitas vezes nós tentamos buscar esse oxigênio fora do Senhor. Ele diz assim, o pardal encontrou casa, a andorinha ninho para si, onde acolhe os seus filhotes, perto dos seus altares. Ele começa a dar até uma ideia assim de uma santa inveja dos pardais e das andorinhas que podiam estar ali no templo e ele tão distante. Mas ele fala algumas coisas muito interessantes que você precisa guardar no seu coração. Ele diz assim, continua falando assim, Senhor dos exércitos. Ele se dirige a Deus. Ele diz assim, o pardal encontrou casa e a andorinha ninho para si, onde acolhe os seus filhotes perto dos teus altares, Senhor dos exércitos. Ele está demonstrando que o Deus que ele serve é o Senhor dos exércitos, amém? Ele não mudou em nada, continua sendo Deus dos exércitos, aquele que peleja por nós. Ele estava longe, não se sabe se foi no período da guerra dos assírios ali contra Senaqueribe, não se sabe ao certo, mas foi um período difícil, mas mesmo assim ele diz, Senhor dos exércitos, e ele continua, Rei meu. Ele diz assim, o meu Deus, ele é Senhor dos exércitos, mas ele também é Rei meu. Eu ando segundo aquilo que ele determina para mim. Eu ando segundo a direção dele. Ele me governa. As leis dele me guiam. Senhor dos exércitos, Rei meu. Ele está falando assim, eu sei que o Senhor peleja por mim. E eu me submeto ao Senhor, porque eu sei que aí tem vitória. E ele continua, e Deus meu. Então ele vai dizer, Senhor dos exércitos, Rei meu e Deus meu. Amigo presente em toda a caminhada.
Ele está falando que ele, então, é o Senhor dos exércitos, o rei meu, mas também é meu amigo. Amém? Quem entende isso, querido? Fica tudo muito mais fácil na nossa caminhada. Entender que nós temos um Deus que é rei, né? Entender um Deus que ele é Senhor dos exércitos, mas também que é nosso amigo, que é nosso companheiro, que está conosco nessa caminhada. E ele continua: bem-aventurados que habitam em tua casa, louvem-te perpetuamente. Ele está fazendo uma oração. Bem-aventurado é aquele cuja força está em ti, em cujo coração se encontram os caminhos aplanados, os caminhos planos do Senhor. Bem-aventurado, ele está falando, feliz é aquele que se submete a esse rei, que desfruta da caminhada com esse rei e que confia no Senhor dos exércitos. É isso que ele está falando. Eu fiquei pensando, por que então, muitas vezes, o que nos impede de viver isso que esse salmista declarou aqui nesse texto, ainda no Antigo Testamento? Como é que ele tinha gravado no seu coração? Quando nós olhamos para esse texto, você vai perceber que ele estava orando. Quando nós oramos, nós não fechamos os olhos. Parece que ele fecha os olhos e começa a imaginar o mapa que vai até Jerusalém. Ele começa a descrever os caminhos para chegar em Jerusalém. Ele fecha os olhos e ele sabe exatamente onde está o tabernáculo, onde está o templo, lá em Sião. Ele fecha os olhos, ele sabe. Você fecha os olhos, você sabe exatamente como chegar na Nova Jerusalém? Você fecha os olhos, já tem a convicção do caminho? Você tem um mapa para a Nova Jerusalém, para a vida eterna? Basta fechar os olhos, você consegue perceber, porque nós precisamos ter gravado no nosso coração aquilo que ele tinha gravado no coração dele. E Jesus nos ensinou o caminho. Ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Quando nós fechamos os nossos olhos, querido, e oramos ao Senhor dos exércitos, ao Rei meu e o Deus meu, nós estamos declarando que nós sabemos o caminho. Amém? João escreve em João 14:6 isso. Esse texto que eu li: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai a não ser por mim. E o próprio João, muitos anos depois, esse texto escrito por João, palavras de Jesus, lá na frente ele vai escrever em João 3:2: amados, agora somos filhos de Deus, mas ainda não se manifestou o que havemos de ser. Ele está falando assim, nós ainda não estamos perfeitos, nós ainda não experimentamos daquilo que há de vir. Sabemos que quando ele se manifestar, seremos semelhantes a ele, porque haveremos de vê-lo como ele é. Ele está falando assim, ó, nós sabemos o caminho, sabemos como chegar lá, sabemos como ele é, mas ainda nós não somos assim. Então nós precisamos continuar nessa caminhada, precisamos continuar confiando nele, precisamos continuar nos submetendo a ele, e precisamos continuar desfrutando da companhia dele, para que ele possa aplainar os nossos caminhos. Bem-aventurado é aquele que conhece o caminho, ele não tem dúvida onde deve buscar socorro. Falei esses dias aqui, vou repetir, o dia que a minha neta estava no hospital, lutando entre a vida e a morte, eu sentei lá, não tive força para orar, mas eu sabia que eu não estava sozinho, convicção, eu sabia que o Espírito Santo de Deus intercedia por mim ali, apesar de eu não ter força para falar nada, mas eu tinha convicção que não estava sozinho. Onde buscamos perdão para os nossos pecados, querido. Estou na caminhada, errei. Querido, retoma a sua caminhada. Você sabe onde buscar perdão? É no Senhor. Onde buscar esperança, conforto para a nossa família, milagre que muitas vezes necessitamos, é no Senhor, querido. Temos muitos milagres aqui? Muitos milagres aqui no nosso meio. Basta dar uma olhada rápida assim, nós já conseguimos visualizar muita gente. Ele diz assim, ele continua dizendo, ele, imaginando o mapa até Jerusalém, ele diz assim, quando passa pelo vale árido, faz dele um manancial. Ele está falando assim, quando o povo de Deus passa pelo vale árido, faz dele um manancial. De bênçãos o cobre a primeira chuva. Vão indo de força em força, cada um deles aparece diante de Deus em Sião. Esse texto é extraordinário. Ele está falando assim, cada um deles aparece diante de Deus em Sião. Eu fiquei pensando, querido, se Deus realmente mora no seu coração,
seu nome já está escrito no livro da vida, amém? Deus só está esperando e no dia certo nós apareceremos diante dele, como ele está dizendo aqui. Mas ele diz assim, quando passa pelo vale árido, o vale árido aqui é o vale de Baca, o vale do choro, das balsameiras, um vale de lágrimas. Ele está dizendo, para chegar em Jerusalém, precisava de passar por alguns perrengues. O caminho não era perfeito, o caminho não era pavimentado completamente. Havia um vale árido. Havia esse vale, entende-se que não se sabe se existe de fato até hoje, onde é isso, mas que deixa muito claro para nós, querido, que na caminhada até Sião, nós teremos que passar por alguns vales, amém? Mas nós sabemos que ainda que passemos pelo vale da sombra da morte, nós não teremos medo de nada, né? Não mal nenhum nos acometerá. E diz que eles vão indo de força em força, cada um deles aparece de Deus. Esse era o trecho mais difícil dessa caminhada. A palavra bálsamo, né, no contexto bíblico, ela veio significar uma questão de alívio. Diz que essa planta soltava um cheiro agradável. É um vale de lágrimas por causa do choro dessa planta, e ela tinha um aroma agradável. E as peregrinações a Jerusalém eram, né, a fim de adorar a Deus, mas passavam por esse ambiente. E eles iam para oferecer sacrifício a Deus. Eu entendo que nós também cristãos, nós estamos a caminho dessa Jerusalém celestial, mas também nós passamos por alguns vales. E o vale de Baca, ele é muito frequente na nossa vida. Alguém já passou por um momento difícil na vida aí? Alguém já viveu dias difíceis? Dias de choro? Um vale, de fato, de lágrimas. Quem nunca passou? Mas se nós estamos aqui, querido, é porque já passou, amém? Ou vai passar, em nome de Jesus. Mas todos tinham que passar por esse vale. O vale era árido, entende-se que não tinha rios de alegria por ali. Ali não passava águas correntes, existiam ali alguns poços no vale de Baca. Acredita-se que ali existiam alguns poços secos, com as chuvas eles se enchiam, ou alguém que passava por ali cavava alguns poços que podia dar água, e essa água servia a outros que passariam por ali. O caminho também aparentemente era pedregoso, né, uma região difícil de caminhar, extenso, e na experiência cristã, nós sabemos que não é diferente, querido. Caminhos difíceis nós encontramos na nossa caminhada, desastre, calamidades, perdas, escassez, enfermidades, morte. Tudo isso nós encontramos na nossa caminhada. Mas nós precisamos de tirar proveito disso. Nós precisamos de aprender com isso. Nós precisamos de entender que isso não é o fim, mas é o caminho que nos conduz, né, à vida eterna. É um dos caminhos que nos conduz a Sião. E nós precisamos tirar então proveito, e isso nos faz mais fortes. Sabe por quê? Quando nós passamos pelo vale de lágrimas, muitos soberbos começam a se humilhar. Nós precisamos aprender a ser mais humildes, mais dependentes de Deus, mais crentes de verdade. Passar pelo vale de lágrimas, do vale de Baca, nós precisamos ser crentes de verdade. A companhia e as necessidades dos outros peregrinos ensinam-nos a pensar mais uns nos outros. Levar a carga uns dos outros, como dizem Gálatas 6:2. É nesse vale, querido, que nós aprendemos que é possível a gente ajudar os nossos irmãos, sim ou não? Nós precisamos ajudar os nossos irmãos. O texto diz, passando pelo vale árido, faz dele um manancial. Olha que texto extraordinário. O crente passando pelo vale árido, ele faz dele um manancial. O crente passando pelo ambiente de trabalho, ele faz dele um manancial. O crente dentro do seu lar, apesar das dificuldades, faz dele um manancial. Onde nós passamos, querido? Com o Senhor dos Exércitos, com o Rei meu e com o Deus meu, querido. É impossível de nós não deixarmos bênçãos para aqueles que virão.
Esses que passavam no Vale de Baca, que se passassem lá e não tivesse água, eles provavelmente cavavam poços. E esses poços saciavam a sede daqueles que viriam na sequência deles, depois deles. Que poços nós temos aberto nas nossas caminhadas? Nossas vitórias e desafios não são o fim, mas o meio para chegarmos em Sião. Ir a Jerusalém hoje em dia, literalmente, está difícil, sim ou não? Complicado viajar para lá. O templo já nem existe lá mais, fisicamente. Como experimentar então dessa paz em nosso coração nos dias de hoje? Eles sabiam que Deus se manifestava lá no templo. O perdão era recebido lá no templo. Mas como então nós podemos desfrutar disso nos dias de hoje? Como, querido? Como é que nós podemos ir até Sião hoje? Como é que nós podemos nos locomover até lá? Ou estarmos na caminhada até lá? Ou quando fecharmos os nossos olhos, entendermos qual é o caminho, a verdade e a vida? Aí dei a dica. Jesus Cristo, querido. É Jesus no coração. Se não tiver Jesus no coração, querido, não tem jeito. Não consegue peregrinar para o alvo, que é Cristo Jesus. Paulo diz assim: vocês se tornaram nossos imitadores e do nosso Senhor. Paulo dá uma declaração para aqueles discípulos, para aquelas igrejas: vocês se tornaram. E ao mesmo tempo ele faz uma exortação a alguns outros, ele diz assim: tornem-se meus imitadores como eu sou de Cristo. Ele diz a alguns: vocês se tornaram. Outros ele diz assim: tornem-se imitadores nossos e do Senhor. É possível imitar a Paulo, querer ser igual a Paulo? Não, querido, Paulo já morreu. Ele não vai voltar aqui. É impossível. Se alguém te chegar e dizer assim: me mostre o apóstolo Paulo. Você consegue mostrar o apóstolo Paulo para ele? Não dá. Não tem jeito. Você pode falar dele. Você pode fazer algumas coisas que ele fez, mas não dá para mostrar. Se alguém chegar e falar assim: mostre-me Jesus, queremos ver Jesus, tocar nele e ver as suas obras. Sabe o que eu pensei esses dias? Sabe o que as pessoas querem de fato? Ver o Jesus que nós pregamos. Elas não querem nos ver falar de Jesus, elas querem ver Jesus. E como nós temos mostrado Jesus para as pessoas? Ouvi falar, querido, liga a televisão, ouve toda hora. Você pega pregadores que falam de Jesus o tempo inteiro e é benção. Ali elas ouviram, mas agora elas querem ver Jesus. Eu quero ver Jesus. É tão bom quando você está no seu trabalho e alguém fala assim: rapaz, com a sua chegada aqui, o ambiente aqui mudou. É outro. O ambiente aqui, aquele de outrora, não existe mais. É bom, não é? É tão bom quando o pai ouve do filho assim: pai ou mãe, ou meu filho, você está mudado. Você está diferente. Ela só não sabe ainda do que ela está falando. Mas a cada dia ele está começando a ser muito parecido com Jesus. Agora, ser parecido com Jesus é possível, querido. Ser, não na plenitude, mas ser como Ele é possível. Quando Paulo diz assim: sede imitadores nossos, como somos de Cristo. Ele está falando assim: não dá para me copiar, mas ser igual a Ele dá, sabe por quê? Aí que está o grande segredo do Evangelho. Olha para você ver. Um dia chegou alguns gregos para Filipe e disse assim para ele: queremos ver Jesus. Parece que Filipe falou tanto de Jesus. Eles disseram assim: queremos ver Jesus. Filipe chamou André, está lá em João 12, 20 a 24. Filipe chamou André e foram comunicar a Jesus. Então Jesus se virou, dirigiu a eles e disse: é chegar a hora de ser glorificado o Filho do Homem. Em verdade lhes digo, se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só, mas se morrer, produz muitos frutos. Jesus está assim. A pergunta, o pedido deles foi: queremos ver Jesus.
Jesus, sabiamente pensando, essa pergunta vai ecoar no mundo inteiro. E nós sabemos que no Antigo Testamento o Espírito Santo se manifestava em pessoas e de formas estratégicas, Deus assim agia. Mas Jesus estava falando de algo muito maior, querido. É que em qualquer canto desse planeta que alguém dissesse assim, eu quero ver Jesus, é possível que ali tenha alguém para lhe mostrar quem é Jesus. Por isso que ele falou, essa semente precisa de morrer, mas ela vai morrer. Ele vai dizer assim, caindo na terra, se não morrer, fica ele só, mas se morrer, produz muito fruto. Jesus estava falando, esse era o desejo dele, e deve ser o desejo de todos nós, de todas as pessoas, né? Que é experimentar dessa semente que Jesus lançou, dessa semente, desse fruto que foi gerado através da morte e ressurreição de Jesus Cristo. 2 Coríntios 3, 17 e 18 diz assim, ora, este Senhor, está falando de Jesus, ele está falando assim, este Senhor, Jesus, é o Espírito. E onde está o Espírito do Senhor, aí há liberdade. E todos nós, com o rosto descoberto, contemplando a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória, na sua própria imagem, como pelo Senhor, que é o Espírito. É muito interessante esse texto, querido. Ele está dizendo que onde está o Espírito há liberdade. E que nós somos transformados de glória em glória, não por nós mesmos, mas é porque o Espírito Santo de Deus está em nós, amém? A semente germinou, querido, e frutificou, e alcançou o meu e o seu coração. E nós somos transformados de glória em glória na própria imagem dele, mas feita por ele. Só é possível, querido, ser igual a Cristo, se você tiver o Espírito Santo dele no seu coração. Não dá para você copiar ninguém nessa terra, zero dos que já partiram. Shakespeare, o cara foi um fantástico, dá para ser igual? Não dá. Mas ser igual a Jesus, aí é possível. Porque ele está falando aqui que ele vai transformando de glória em glória na sua própria imagem, como pelo Senhor que é o Espírito. Ele vai transformando o nosso coração. Aí nós começamos a mudar, querido. Agimos diferente. Quem roubava não rouba mais, quem enganava não engana mais, quem mentia não mente mais. E nós vamos sendo transformados de glória em glória. E ele vai dizer assim, todos nós agora com o rosto descoberto. O que ele está dizendo? Ele está falando lá no passado, quando Moisés descia do monte, cheio da presença de Deus, a glória dele ia esvanecendo, então ele botava o véu para que ninguém pudesse perceber. Mas Paulo está falando, nós não precisamos disso, querido. Que essa glória está aumentando a cada dia em nosso rosto. Isso é verdade, querido? Eu fiquei pensando nesse texto. Isso é verdade? Isso que ele falou é verdade? Nós não precisamos do véu? Somos transformados de glória em glória na própria imagem de Cristo. Ele vai dizer em 2 Coríntios 4, 7. Temos, porém, pastor Davi leu semana passada, este tesouro em vasos de barro, para que se veja que a excelência do poder provém de Deus e não de nós. Tesouro em vaso de barro, querido. Sabe por que você é tão precioso? Não é porque o vaso não é precioso por causa do vaso, porque ele é frágil, fraco. Ele é precioso pelo que tem dentro. O vaso é precioso pelo que tem dentro e não pela sua estrutura. E ele vai dizer ainda mais, eu vou ler na frente aqui, a Bíblia diz assim, porque nós somos para com Deus o bom perfume de Cristo. Deus olha para nós, que Paulo está dizendo, e sente o bom perfume de Cristo através da minha e da sua vida. Pelo menos assim deveria ser. Para que se veja o bom perfume de Cristo, tanto entre os que estão sendo salvos, como entre os que estão se perdendo. Vou repetir, porque nós somos para com Deus o bom perfume de Cristo, tanto para os que estão sendo salvos, quanto para os que estão se perdendo. Ele está dizendo assim, Deus olha para nós e nos vê do mesmo jeito, quando estamos no mesmo meio dos crentes e quando estamos fora
do ambiente dos crentes. É isso que Ele tem visto em nós, querido? Reflita. Que nós possamos orar como esse salmista. Ele diz assim: Senhor dos exércitos, escute a minha oração, ouve-me, ó Deus de Jacó. Olha, ó Deus, escudo nosso, e contempla o rosto do seu ungido. Pois um dia nos teus átrios vale mais do que 1000. Prefiro estar à porta da casa do meu Deus a permanecer à tenda da perversidade. Porque o Senhor Deus é sol e escudo, o Senhor da graça e glória, não recusa nenhum bem aos que andam retamente. Ó Senhor dos exércitos, feliz é aquele que em ti confia. É muito interessante, ele diz assim: contempla o rosto do teu ungido. Ele está assim: protege o nosso rei, o nosso descendente de Davi, sobre quem virá Jesus, através de quem virá o Salvador. Proteja ele. Lá atrás ele orava assim, querido: proteja ele, para que Jesus possa vir. E Jesus já veio, querido. E ele diz que hoje Deus olha para nós e Ele consegue ver essa fragrância do Espírito Santo, essa fragrância de Cristo em nós. Ele diz que nós somos um vaso de barro, mas que temos algo precioso dentro. O salmista, apesar de estar muito longe de casa, ele estava dizendo assim: eu estou bem. Eu estou bem. Nós ainda não chegamos lá, querido, mas nós precisamos dizer: eu estou bem. Eu estou feliz com Jesus. Eu estou em paz com Jesus. Deus está falando que Ele vê em mim Jesus. Que Ele me vê, tanto aqui como em qualquer lugar que eu estiver. Ele é um Deus meu, é um Deus presente. É muito bom, querido, quando você está longe do meio da igreja, longe dos irmãos, e você começa a ser incomodado por certas coisas, e você, de uma forma extraordinária, você consegue lidar com aquela situação com sabedoria, com discernimento. Isso é ótimo. E nós que estamos perto podemos dizer: eu estou muito bem com Cristo Jesus, nosso Salvador. Eles olhavam para frente. E eu finalizo aqui com uma pequena história minha. Mas eu sei que você tem a sua. Eu queria que você pensasse na sua história. Mas é muito interessante que, quando estudava lá na minha cidade, você sabe onde que é, cidade top, né? Eu estudava à noite, né, da sexta série em diante, lá eu já estudava à noite. E a aula terminava, 10h30, 11 horas, eu ia para a roça. E depois eu fui estudar em Teixeiras durante 3 anos, chegava meia-noite, e ia, né, de Pera do Anta eu ia para a roça, para a nossa casa. E eu ficava doido para chegar em casa. Nós saímos de casa 3h, só voltávamos meia-noite, com fome. Muitas vezes esqueci de levar a blusa, você sai com o sol quente, chega, né, no meio do caminho que você lembra da blusa, Teixeira é muito frio. Aí quando chegava em Pedra do Anta, que eu ia para a roça, ainda tinha que caminhar uma estrada de terra muito escura, época de chuva, né? E é interessante que nessa caminhada até lá em casa tinha vários desafios. Tinha um lugar que a gente tinha muito medo de passar lá, que eles chamam de Tapera. É um lugar muito frio, meio escuro assim, tinha muita serpente ali. Minha mãe até já foi, uma cobra já picou ela naquele lugar ali, ela ficou muito mal na época. Então a gente sabia que ali não era um lugar muito prazeroso de passar. Tem nada a ver com o texto que nós lemos, mas lá tinha um cheiro gostoso também, de uma planta muito conhecida aqui na região, que chama mariazinha. Não sei quem conhece, né? Quem mora na roça aí sabe, até um cheirinho muito gostoso assim. E ali tinha um cheirinho também bom assim. Então era ao mesmo tempo que era difícil passar ali, tinha um aroma legal ali de chegar. Mas ali, né, nessa caminhada até chegar em casa, eu ficava doido para chegar em casa. Eu já ficava imaginando lá na minha casa. A minha mãe sempre deixava para mim à noite um prato assim, ela amarrava um guardanapo e punha em cima do fogão de lenha assim. Seu Pedro? Deixava umas brasas ali, eu chegava lá, estava quentinho. E eu sabia que quando eu entrava lá dentro de casa, eu estava seguro, né? E ali eu ia jantar. Aí, se eu tivesse feito muita coisa naquele dia, eu tomava um banho, né? Se eu tivesse suado muito, se fosse um dia mais frio, nem precisava de tomar banho.
só jantar e dormir. Mas enfim, né? Aí ia dormir em paz. E ali para mim, né, meu porto seguro era aquilo lá. Era aquela casa, uma casa grande, meu pai, minha família lá. Aí esse dia eu estava pensando, a fazenda não existe mais. Meu pai já morreu. A minha mãe mora hoje na cidade, em Pedra do Anta. Minha família mora lá. Mas sempre que eu ia para a roça, eu ia pedindo a Deus, me guarda, Senhor, me protege nessa caminhada. Né? Eu ia clamando a Deus. E eu fui crescendo, querido, clamando a Deus, até um dia que realmente eu entreguei minha vida para Jesus e o Espírito Santo aí veio morar no meu coração. Mas eu sei que desde aquela época Ele já me guardava, me protegia. Eu sei que aquele mesmo Deus que me acompanhou desde lá da juventude, da infância, é o mesmo que continua até hoje, Marisa. Senhor dos exércitos, Rei meu e Deus meu, aquele Deus presente que me protegia, que guardava, que me dava alegria, chegar em casa só para dormir. O banho vocês não contam para ninguém não. Só para dormir ali, né? Para descansar um pouco, para começar o outro dia. Que seja assim na nossa caminhada aqui. Que nós saibamos que nós estamos caminhando de glória em glória. Mas que o Espírito Santo de Deus, é Ele que vai transformar esse vaso de barro em algo precioso. Porque a preciosidade, você é precioso, você é preciosa, porque você tem Jesus no seu coração. Porque Deus enviou Jesus para morrer e ressuscitar por sua causa. E Ele disse que Ele precisava de morrer, para que Ele pudesse, né, que aquela semente pudesse germinar e pudesse gerar vida na minha e na sua vida. Portanto, querido, a partir de hoje, quando alguém falar assim, eu quero conhecer Jesus, saiba que te conhecer, Ele está conhecendo a Jesus. O fato dele te conhecer, ele está conhecendo um pouco de Jesus. Vai conhecer a plenitude um dia e vai ter as experiências dele. Mas é muito triste a gente só falar de Jesus. Vamos ficar de pé e vamos.